Irmãos, pastor Luciano Tomé, do Ministério Muros do Evangelho. Quero aqui compartilhar uma mensagem, do Evangelho com você. Mas antes disso, quero te pedir para que se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, que você clique no sininho das notificações para você ser avisado de novas mensagens do nosso canal. E se você gostar desse vídeo, que você clique também no botão do joinha aí, do gostei, para poder nos ajudar aí a divulgar esse vídeo, a que mais pessoas, esse vídeo alcance mais pessoas, e possam ouvir também essa mensagem, ok? Quero compartilhar uma mensagem com vocês que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, Nós vamos ler aqui do versículo 20 ao 26, A minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional, Se tiver com outra tradução aí, pode ser que fique um pouco diferente. Diz assim o texto: Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo está engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, o que eu vejo aqui nesse texto, quando eu leio o que diz Paulo aqui? Um homem que desprendido da vida, que já não faz caso da sua vida mais, mas que tem nela, um objeto de glorificar a Deus e de cumprir os propósitos de Deus. Eu vejo um homem aqui seguro, um homem que fala com convicção e que sabe, que a sua vida está em Deus, pelas experiências que passou, pelas diversas vezes que o Senhor o livrou da morte. Um homem que fala assim, tanto faz se eu ficarei vivo ou se eu morrerei. De todas as formas, Deus será glorificado através da minha vida, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, Então, se eu ficar vivo, na minha vida cumprirá os propósitos de Deus, mas se eu morrer, a minha morte será para a glória de Deus. Eu vejo um homem seguro e vejo um homem que entende, e sabe, que a sua existência, ela tem um propósito e este ligado diretamente à sua vida. Irmãos, nós estamos aqui nesse mundo por um propósito, porque a lógica era o quê? No momento que eu me convertesse, o Senhor me matava e eu ia estar com Cristo. Para que ficar aqui, nesse lugar que para nós ele é difícil, é hostil, um mundo que é contrário, ao Evangelho de Cristo, e que o tempo todo, nós temos que lutar para permanecermos firmes na fé e não ser levados, pelas coisas desse mundo. Para que correr esse risco? Porque que Deus poderia nos matar assim que nós não convertêssemos e nós estaríamos salvos, vivendo com Ele eternamente. Por que esperar se eu pudesse ir agora? Então, é óbvio que se eu estou vivo, se eu me converti e caminho aqui nesta terra ainda vivo, é porque a minha vida tem um propósito no plano eterno de salvação de Deus. Assim como tinha a vida de Paulo. E ele compreendeu isso, ele entendeu isso. Ele falou assim, eu estou
como ele fala assim, eu estou pressionado dos dois lados, né? Porque o meu desejo, a minha vontade mesmo, é estar com Cristo, que é muito melhor do que ficar aqui. Mas por outro lado, eu sei que a minha permanência aqui vai ajudar a muitos outros, ou seja, vai ser a minha vida aqui neste mundo é instrumento para abençoar outras vidas, para ajudar os irmãos na fé a se alegrarem na fé em Cristo. Porque, né, irmãos, a vida no Evangelho, né, quando se fala de Evangelho verdadeiro, não é uma vida fácil, é uma vida onde nós, muitas das vezes, consolamos uns aos outros e os nossos testemunhos nos fortalecem para que nós caminhemos aqui. E Paulo, um homem que tinha vivido tantas coisas, que tinha muita intimidade com Deus, sabia que a vida dele, a existência dele aqui neste mundo, colaboraria para que outras pessoas fossem alcançadas em Cristo. Então eu vejo um homem que sabe, que entendeu isso, que entendeu que fazia parte de um propósito, sabe? Nós não vivemos aqui neste mundo aleatoriamente. O cristão, ele sabe de onde veio, o que está aqui fazendo e para onde vai. A diferença de nós para aqueles que ainda não conhecem a Cristo é essa, né? É uma vida, aqueles que não conhecem a Cristo, eles vivem na desesperança. Nós que conhecemos a Cristo vivemos baseados numa esperança de uma vida eterna. E estamos envolvidos dentro desse propósito eterno de Deus, que é levar o Evangelho, estabelecer o reino de Deus e fazer com que as pessoas conheçam mais a Cristo. Nossa vida é como um sopro que passa, mas nós precisamos deixar o nosso legado aqui, nossa contribuição, segundo a vontade de Deus, porque se Deus nos mantém vivos, é porque Ele tem certamente propósito para as nossas vidas. Eu vejo um homem aqui, né, sem medo da morte, né? Um homem que o viver é Cristo e morrer é lucro, né? Um homem que vê na morte o lucro de uma vida vivida em Cristo, né? Ou seja, aquele que vive uma vida em Cristo enxerga a morte como uma recompensa, como uma alegria, como um momento que ele espera, né? Que é estar com Cristo. Como Paulo fala, estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Eu vejo um homem que sabia que continuaria vivo. Olha que interessante isso aqui, né? Ele diz aqui no versículo 25: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Um homem que sabe, que tem intimidade com Deus e sabe que o seu propósito ainda não acabou e que tem coisas de Deus para fazer, promessas de Deus a se cumprir na vida dele, e ele sabe que vai continuar vivo. Olha que interessante isso. Você nunca teria reparado isso nesse texto, né? Porque o propósito de Deus, ele é maior do que a nossa própria vida, né? Mais do que a vontade dele de estar com Cristo. Ou seja, o propósito de Deus naquele momento era muito maior do que a própria vontade dele de estar com Cristo. E aí a gente olhando para esse texto de Paulo, olhando para essa fala de Paulo, a gente compara, né, com esse momento que estamos vivendo, né? Estamos aí novamente com um surto de pandemia aqui no Brasil, né? Ano passado foi um ano difícil, né? Mas agora, né, assim, as pessoas estavam ali, né, já ansiosas para um retorno de uma vida normal, e volta com tudo essa pandemia, com variantes mais danosas e com maior poder de contaminação, que estão aí levando índices de contágio, de mortes
né, a níveis altíssimos e descontrolados. Estamos à beira de um colapso, né, na nossa saúde em vários lugares do Brasil, né? E o que eu vejo muitas das vezes, como eu já vi no passado, né, e agora acontecendo de novo, né, um monte de pessoas com medo, do que está por vir, com medo de morrer, com medo de se infectar, né? Um monte de pessoas vivendo angústia, né? E o mais estarrecedor é cristãos desesperados. Irmãos, eu não estou falando que nós não temos que tomar os cuidados, né? A gente, obviamente, né? Nós precisamos, né, seguir as recomendações. Não somos contra, não estamos aqui falando de nada, né, tentando espiritualizar as coisas além do que elas são necessárias, né? Nós temos que observar, não temos que tomar nossos cuidados, botar nossa máscara, passar o álcool, né, tentar ficar o máximo que pudermos em casa, né, para justamente não nos contaminarmos ou sermos transmissores do vírus. Agora, preocupação, né, cuidado é diferente de desespero, né? Nós não podemos nos envolver, nós como cristãos, não podemos nos envolver no pânico e no desespero que muitas pessoas estão aí, inclusive muitos cristãos. E aí, quando eu olho para esse texto de Paulo, eu vejo um homem seguro, um homem que era perseguido o tempo todo, um homem que tinha, como ele mesmo diz, somos destinados como ovelha ao matadouro todos os dias. Um homem que, quando fala lá em 2 Coríntios capítulo 1, que diz lá que passou por uma perseguição tão grande a ponto de se desesperançar da própria vida, e que Deus o havia livrado ele no último instante. Um homem que está falando aqui como alguém seguro, como alguém tranquilo, no sentido de que, a minha vida ela está em Deus, né? A minha vida está em Deus. O que há de acontecer comigo, se morte ou vida, é Ele quem sabe. E nós, como cristãos, temos que ter essa mesma postura, irmãos. Nós não temos... Sabe, eu vejo, às vezes, cristãos com medo de morrer. Cristão com medo de morrer só se estiver em pecado, ou só se não tem certeza da sua salvação. E aí, na verdade, não é cristão, né? Porque o cristão que não tem certeza da sua salvação precisa rever a sua conversão. Precisa rever os motivos pelos quais ele se acha convertido, né? Porque, na verdade, nós vivemos um tempo onde há muitos crentes convencidos e poucos convertidos. Essa é a grande verdade. Um monte de crente aí que bate no peito, que confia no Senhor e que Deus o protege, Ele é o meu Deus, Ele é isso, aquilo, mas num momento desse se desespera. Será que Deus foi surpreendido por esse vírus, né? Será que Deus falou assim, não, eu tinha propósito para a vida daquele irmão, mas esse vírus pegou ele? Irmãos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Nós estamos escondidos num lugar seguro, num refúgio, na fortaleza que é o Senhor. E nas mãos de Deus, só chega lá para nos tocar se Ele quiser. Volto a dizer, não estou fazendo aqui espiritualizando a coisa no sentido de que, então vamos sair, Deus vai me proteger. Não estou falando isso. Estou falando assim que, se Deus quiser, Ele vai me proteger.
Se Deus não quiser também, não vai adiantar todo o cuidado que eu tomar. Se for da vontade de Deus que eu passe, que eu pegue esse vírus, o que eu posso fazer? É o que Paulo fala. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Qual o medo e qual o motivo do medo de morrer, irmãos? O que te prende aqui nesse mundo? O que você está dando mais valor aqui do que estar com Cristo? Paulo fala, estar com Cristo é muito melhor. Veja bem, eu não estou querendo que você deseje a morte, não, porque Paulo não desejava a morte. Paulo não estava desejando morrer. Paulo estava desejando estar com Cristo. E, obviamente, se tiver que para estar com Cristo precisar morrer, o que há de se fazer, né? A não ser que Deus faça como Elias, ou faça como Enoque, nos tome para si, nós vamos morrer para estar com Ele, né? Mas eu estou vendo um homem aqui que está seguro, um homem que sabe, que tem intimidade e comunhão com Deus suficiente, sabe que os seus propósitos não acabaram e que ele não vai morrer. E a sua vida? Será que você sabe dos propósitos de Deus para ela, dos planos de Deus para a sua vida? Você tem essa certeza no coração? Não, eu não vou morrer, porque Deus me prometeu aquilo. Deus falou que eu estaria ali, que eu cumpriria aquilo ali. Eu vou tomar os cuidados, eu vou fazer tudo que precisa ser feito, mas eu estou com meu coração tranquilo de que eu não vou morrer. Veja bem, posso até pegar o vírus, mas eu não vou morrer, porque, né, eu sei que eu vou ficar aqui porque eu tenho isso a cumprir, porque Deus já me garantiu isso. É o que Paulo está falando aqui. Eu sei, né? Eu estou convencido, eu sei que ficarei com vocês. A gente ontem, né, ficamos sabendo aí da morte do nosso irmão Lázaro, né? Aquele cantor, né? Que tem um testemunho de vida lindo, que tocou na banda Olodum, né? E que se converteu ao Evangelho, um homem de Deus, e morreu ontem, vítima da Covid. Irmãos, nós podemos até lamentar a morte dele, no sentido de que vamos sentir saudade, de sentir falta, mas se entristecer, jamais. A morte de um cristão, para ele que morreu, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa. Ele está agora com o Mestre, né? Como ele cantava, a minha vida é do Mestre, né? Ele está lá com o Mestre agora. Então, claro, né, a gente vai orar pela família que vai sentir a falta, a saudade, consolo, mas ele morreu em Cristo, irmãos. Morreu em Cristo. Para ele, foi a melhor coisa que pode ter acontecido, como Paulo falou. O meu desejo, a minha vontade é estar com Cristo, que é muito melhor. Muito melhor. E aí, diante disso, né, você vê cristãos, às vezes, sabe, chorando, lamentando, entristecido, porque o irmão morreu. A tristeza, se a alimentação pela saudade, né, é uma coisa, agora a tristeza pela morte de um cristão, de maneira nenhuma. Cada cristão que morre, é um motivo para glorificarmos a Deus. Porque tristeza é para aqueles que morrem sem Cristo. Para esses é uma tristeza grande. Talvez você que me ouve aí, né, tenha levado aí uma vida cristã morna, né, como a palavra diz, tem colocado a sua segurança, né, nas coisas materiais, tem colocado a sua segurança naquilo que você conquistou, no seu bom emprego, né? Talvez a tua segurança esteja em outras coisas, e aí de fato, realmente, quando vem
a angústia de uma possível morte dá medo. Claro que dá. Não tenho certeza daquilo que eu tenho vivido. Eu sei que eu tenho vivido um evangelho meia boca, né? Deus não é prioridade, o reino não é prioridade para mim. Eu sou apenas um frequentador de culto, alguém que vai ali, que assiste os cultos, né? Vai e vem, estou ali só por causa de bênçãos. Aí quando vem essa situação, tudo aquilo que eu dou valor, que são os meus bens, que eu conquistei, eu posso perder, e eu não tenho tesouro nenhum no céu. Aí a morte me causa medo. A morte me causa medo. Mas para Paulo, para um cristão que vive em Cristo como Paulo, não há medo. Irmãos, cristão com medo da morte é um paradoxo, né? Praticamente. Porque um cristão, ele já passou da morte para a vida. Ele já vive, né? Ele já vive uma vida eterna. Ele só não está na eternidade. Ainda está aqui sobre o espaço e tempo, habitando esse corpo corruptível e mortal, mas ele já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele já passou da morte para a vida. Ele já não caminha mais em trevas, mas na luz de Cristo. O que falta para ele? Um abrir e fechar de olhos, né? Onde esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E habitaremos com Cristo por toda a vida. Mas se eu morrerei por Covid, ou por uma bala perdida, de alguma forma eu tenho que morrer, ou de um infarto fulminante. De alguma forma, meu irmão, eu tenho que morrer. Se eu quero estar com Cristo, né? Para eu estar com Cristo, como eu falei, né? Se Deus não me tomar para si, como foi com Enoque e com Elias, eu preciso morrer. Não tem outro jeito. Então, essa consciência e essa paz de que, calma aí, a minha vida está em Deus. O vírus que causa pânico aí no nosso país inteiro e também no mundo, mas agora os olhos estão voltados para o nosso país, que é o que os casos estão cada vez, os índices estão subindo assustadoramente, né? O vírus, ele não vai me tocar sem que Deus me permita, porque a minha vida está escondida nele. Há uma certeza no meu coração de que nada acontece comigo se não for da vontade de Deus. Agora, o que for a vontade de Deus, que seja feita em nome de Jesus. Se morte, se vida, né? Às vezes, né, irmão, a gente fala assim, às vezes vai passar essa pandemia toda, o irmão não vai contrair o Covid, mas quando passar a pandemia, ele vai estar atravessando a rua, sei lá, um carro vai subir a calçada, né, vai estar em algum lugar, vai estourar uma veia na cabeça, enfim, estou fazendo uma pregação macabra aqui não, mas estou tentando fazer com que a gente entenda que a vida, nossa vida, ela está sempre por um fio, sabe? Não adianta você ter, se fosse assim, pessoa nova não morria, atleta não morria, porque pessoas que cuidam, têm a saúde, cuidam tudo da saúde, né? Pessoa que não, eu sou vegano, eu sou isso, sou aquilo, eu só como comida, não como comida só como comida orgânica, sabe? Se fosse assim, essas pessoas viviam para sempre. Nada, óbvio, esses cuidados são importantes, né? É legal tomar eles, claro que é, mas não é isso que te preserva a vida. O que te preserva a vida é Deus. Enquanto Ele quiser que você esteja vivo, você vai ficar vivo. O dia que Ele não quiser, se não quiser que Ele esteja vivo,
ele não quiser que você esteja vivo, você vai morrer. Pode ter a saúde que for. Você pode não morrer no infarto do coração, né? Pelo excesso de gordura no corpo, pela glicose, enfim. Mas você pode morrer de outra forma. Então, ou seja, né? Você vê, nós tivemos aquele acidente do avião da Chapecoense, ali eram só atletas, homens que humanamente, corporalmente falando, eram homens saudáveis, homens que o organismo, né, cheio de vitalidade, que tomam vitaminas, que tem todo o cuidado médico, porque para ser um atleta de alto rendimento, você tem que ter uma alimentação perfeita, você tem que estar com todas as vitaminas do seu corpo, como é que se diz, em dia, a parte física, muscular, né, tudo perfeito, e isso não impediu que um acidente acontecesse. Então, assim, o medo, assim, para nós cristãos, nós não podemos viver com medo da morte. Porque se nós vivemos com medo da morte, irmãos, a gente vai deixar de cumprir o propósito que nós temos para cumprir aqui neste mundo. Se eu andar com medo de fazer as coisas, com medo de ir porque eu tenho medo de morrer, tem algo errado, né? Preciso rever aí os motivos pelo qual eu me converti. Eu vejo Paulo aqui seguro, um homem tranquilo, né? De saber que no momento dele aí, você vê aqui ele falando isso, depois você vê lá ele, na carta dele a Timóteo, ele falando, já estou sendo queimado como incenso, né? Ele já tem uma palavra diferente daqui. Ali ele já sabia que o dia dele estava chegando. Ou seja, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ali ele soube, não, aqui eu acabei. Meu propósito acabou, eu cumpri tudo aquilo que eu tinha para cumprir, agora eu vou morrer. Essa segurança, quando eu estou falando isso porque nós somos cristãos, somos como ele, irmãos. O que é a diferença entre nós e Paulo? Só a intimidade, né? Que também está à disposição minha e sua. Mas ele tinha certeza do momento que ele ia morrer e de quando ele ia viver. E nós precisamos ter essa certeza, porque isso, o amor de Deus lança fora todo medo, essa certeza de que Deus nos ama e que Ele cuida de nós, vai nos dar a certeza de que nós não vamos morrer antes do tempo. Ah, mas e o irmão lá que morreu? Irmãos, era a hora dele, o propósito dele se cumpriu, né? Ele deixou aí, né? Tem vídeos dele, tem um DVD com testemunho de vida, né? Muitas pessoas foram impactadas com esse testemunho. O DVD dele foi um DVD que vendeu muito, né? Eu me lembro que na época daquela música Eu Te Amo Tanto, aquilo ali, né, se alastrou por todo o povo cristão. Então, assim, cumpriu o propósito dele. E Deus achou por bem que ele morresse por Covid. Mas é uma tristeza a morte dele de maneira nenhuma. Ah, mas ele sofreu, irmãos, né, às vezes ele estava lá entubado, sedado, né, nem sofreu tanto assim, nem estava consciente do sofrimento que teve, né? Então, assim, a gente às vezes temos que nos lamentar. Não estou minimizando a morte do irmão, né? Lamento a falta que ele vai fazer aos amigos e aos parentes, mas triste por ele ter morrido, de forma alguma. E se você que me ouve tem esse tipo de sentimento, tem esse pavor no coração diante da morte, cuidado. Cuidado que talvez você não esteja em Cristo como você acha que está. E aproveite essa oportunidade, aproveite esses acontecimentos, porque
As coisas que acontecem à nossa volta, Deus fala conosco. A tua vida está por um fio, a minha também. Eu estou aqui, não sei se vou chegar até o fim do dia, irmãos. Que certeza eu tenho que estarei vivo amanhã? Nenhuma. Você também não. Por isso que é um risco grande para aqueles que brincam com o Evangelho ou para aqueles que levam o Evangelho sem a seriedade que ele precisa ter. Aqueles que estão cuidando das suas coisas ao invés de cuidar do reino de Deus. Assim como foi na parábola das bodas de casamento, onde o anfitrião convida as pessoas, e as pessoas, não, eu tenho que ver meu carro, eu tenho que ver a casa nova que eu comprei, eu tenho que curtir meu casamento, né? E foram ver as suas coisas, quando na verdade estar ali à mesa era muito mais importante, né? E outros textos da Bíblia onde mostra a urgência que o Evangelho tem, né? E o compromisso que o reino de Deus exige de nós. Claro, você tem a sua família, você vai viver a sua família, seus filhos, tudo mais, mas a palavra de Jesus foi clara: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e essas coisas, elas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe que você tem família, o Senhor sabe que você tem que trabalhar, o Senhor sabe que você precisa de recursos para manter sua casa. Deus sabe todas essas coisas. Por isso que Ele manda a gente olhar para os pássaros e para os lírios do campo, que tem bem menos valor do que nós, e Deus alimenta os pardais e veste os lírios do campo. Irmãos, se preocupe, se cuide, mas não se apavore. Você está em Cristo, você está guardado no Senhor, se é que a sua vida está nele, né? Mas se ela estiver, você está guardado no Senhor, está guardado em Cristo. Amém? Vou fazer uma oração, que essa palavra possa abençoar o seu coração. Se você tem levado uma vida mais ou menos no Evangelho, se conserte com Deus. Se você ainda não tomou uma decisão, né, de se render a Cristo, de viver uma vida para Ele, né, e nele, né, e por Ele, faça isso agora. Amanhã pode ser tarde. Os dias são maus, vão ficar piores, porque nos aproximamos aí do fim, né? E aqueles que não estiverem escondidos, que não estiverem no esconderijo do Altíssimo, estiverem guardados nele, né, estarão em sérios apuros. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, por tudo o que o Senhor faz por nós e porque o Senhor fez e fará. Ó Deus, nós sabemos aí que estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis que têm causado instabilidade no nosso país, nas nossas cidades, que têm causado angústia, causado incerteza das pessoas sobre o dia de amanhã. Mas para nós, Senhor, que estamos em Ti, nós sim não sabemos do nosso amanhã porque não temos a onisciência. Não sabemos do que será amanhã, mas temos a certeza de que o nosso amanhã está guardado no Senhor. A incerteza de não saber está alicerçada na certeza de que o Senhor é Deus na nossa vida. Por isso, meu Deus, abençoa a vida daquele que ouve esse vídeo, abençoe nossas vidas, a Tua igreja, Senhor. Fortalece os Teus servos, dá a eles, Senhor, a segurança, né? E a certeza de que nada acontece com eles se não for da Tua vontade. Que aqueles que ainda não compreenderam isso, que compreendam, Senhor. Que como Paulo, possamos caminhar dia após dia, firmes, fazendo o nosso melhor sempre, buscando cumprir o propósito que tem para nós todos os dias, esperando, Senhor, que o Senhor será glorificado na nossa vida e que é seu tempo. No Teu tempo, as coisas acontecerão, quer de bom, quer de mal para nós.
Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero te pedir para que, se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei, se inscreva no canal, clique no sininho e que Deus te abençoe em nome de Jesus.